Graças a Deus, mais um domingo, para a gente começar a semana bem, buscando ao Senhor, meditando nas verdades espirituais, nas realidades que nos traz vida e esperança para além dessa vida. Então esse é o propósito de nós estarmos aqui. Vamos começar fazendo uma oração, pedindo que Deus esteja nos abençoando, não só agora na escola dominical, mas durante todo esse dia. E lembrem-se sempre disso, domingo é o dia para a gente começar a semana bem. Começar a semana nos lembrando de quem é o verdadeiro Deus, quem é o Senhor das nossas almas, quem é aquele que nos guia, quem é aquele que nos abençoa, quem é aquele ao qual nós devemos dedicar as nossas vidas. É o dia para a gente começar a semana lembrando quem é o nosso Deus. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para esse momento. Senhor, muito obrigado por estarmos reunidos aqui mais essa manhã. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. E para nós é uma alegria, Deus, é um privilégio a gente poder estar reunido aqui nessa manhã diante do Senhor. E nós queremos pedir, Deus, que o Senhor esteja nos abençoando nessa manhã. Como nós precisamos, Deus, que o Senhor esteja orientando as nossas vidas, mentes e corações. Como nós precisamos que o Senhor esteja nos guiando, Deus, nos ensinando, nos fortalecendo, nos encorajando. A verdade é que muitas vezes a vida é cansativa, a vida é cheia de sofrimentos, e por isso, sem o Senhor, a gente não chega em lugar nenhum, sem o Senhor a gente perde o ânimo, e por isso pedimos então que o Senhor esteja aqui nos abençoando, nos fortalecendo mais essa manhã, e usando tanto esse momento de escola dominical, quanto o culto da manhã, da noite, usando tudo isso, Deus, para edificar as nossas vidas e nos redirecionar ao Senhor. Esteja com a gente, é nossa oração no nome de Jesus. Amém. Então a gente já vai dividir em salas, então crianças podem subir, adolescentes podem subir, classe de novos membros pode subir, um tanto já está lá em cima também. E os demais irmãos? Ficaremos aqui juntos para dar continuidade na nossa série. Meus irmãos, nós estamos então nessa série aqui na nossa classe de adultos com o tema Aprofunde, e a ideia, a gente já tem falado isso, a gente tem tratado de alguns temas e algumas doutrinas bíblicas, tanto mais doutrinárias e teológicas quanto algumas doutrinas mais práticas, que nós entendemos que são pontos cruciais para nós termos uma fé saudável, uma caminhada sadia diante do Senhor. Então, a ideia, e a gente já falou isso, é a gente pouco a pouco vai montando um currículo, e futuramente a nossa ideia é que a pessoa, desde que ela chega, ela já tenha um programa e um currículo que ela segue na escola dominical, desde quando ela chega, classe de novos membros, e depois mais algumas classes que tem a ver com dar uma boa fundamentação para a pessoa viver a fé dela diante do Senhor. E esse daqui, então, futuramente, o nosso propósito é que essa série aqui seja a série para depois que a pessoa faz a classe de novos membros. Tem a classe de novos membros, e depois da classe de novos membros vai ter a Aprofunde 1. Então, nós já vimos sobre, e o que a gente está tratando nessa série, né? Primeiro, a gente viu sobre a questão da autoridade das Escrituras, e num mundo cético, o que normalmente as pessoas falam contra a autoridade das Escrituras e como nós respondemos tudo isso. Então gastamos algumas aulas falando sobre isso. Agora nós estamos na segunda parte, que a gente está falando das doutrinas da graça, que tem a ver com o Evangelho do Senhor e como que Deus opera em nós, e entender tudo isso é muito importante para a nossa caminhada cristã. E depois a gente vai falar, depois que a gente terminar essa parte das doutrinas da graça, a gente vai ter uma parte dessa série aqui sobre casamento e vida familiar de maneira geral. Também não vamos aprofundar muito, mas a gente vai falar o que Deus fala sobre casamento, divórcio, sexo, namoro, e a gente vai entrar nessa parte também, que nós entendemos que todos esses são pontos muito práticos que a gente vive dia a dia. A gente vive dentro de casa, a gente vive com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos amigos, e a gente tem que estar pronto para entender o que Deus diz sobre os diversos assuntos. Então, essa série a gente está tratando sobre alguns pontos então teológicos e práticos sobre a fé cristã, e agora a gente então está nessa parte das doutrinas da graça, e hoje nós iremos dar continuidade então vendo o quarto ponto aí, que é a questão da eleição incondicional. Se você nunca ouviu falar disso, você vai ouvir falar disso aqui hoje, essa doutrina, a eleição incondicional e suas implicações. Semana passada a gente viu sobre a expiação limitada, e eu não consegui terminar a minha aula, mas depois, vendo o que ficou faltando, a grande parte e a parte principal eu consegui cobrir. Aí eu pensei, nem vou terminar a aula, já vou direto para a próxima, porque assim, o grosso e os pontos fundamentais eu consegui passar na semana passada. Então agora a gente já vai entrar aqui na parte de eleição incondicional. E só lembrando aqui os 5 pontos, e a gente tem visto isso, e só relembrando também, e a gente tem visto nessa ordem, a gente viu sobre a depravação total, que essa é uma doutrina bíblica que ensina o seguinte: nós seres humanos nós já nascemos mortos nos nossos pecados. Nós somos totalmente depravados. Isso significa o seguinte: nós por nós mesmos não conseguimos fazer nada de bom diante do Senhor.
Nós por nós mesmos nunca chegaríamos até Deus, e tudo que nós fazemos de bom é porque de alguma forma Deus está agindo em nós. Porque o nosso coração, depois que o pecado entrou no mundo, nós não estamos só doentes espiritualmente, nós estamos mortos nos nossos pecados. E a menos que Deus faça alguma coisa, nós por nós mesmos estamos perdidos. E por isso, o segundo ponto, a gente já viu isso, é que todas as pessoas que se achegam ao Senhor, é porque o Espírito de Deus veio com a sua graça irresistível e trabalhou nesse coração. Não tem ninguém que chega ao Senhor, chega à fé e se dedica ao Senhor, sem que o próprio Deus antes tenha vindo e trabalhado no coração dele e aberto os olhos dele. É verdade que nós vamos até o Senhor, mas nós só vamos porque Deus nos atraiu a ele. E essa é a graça irresistível. Deus, com a sua graça, e esse é um chamado que Deus faz que é irresistível. Quando Deus escolhe chamar alguém, ele chama de maneira irresistível, por mais resistente que as pessoas sejam, e com a sua graça ele nos atrai até ele. E a gente viu sobre isso também. Semana passada, então, a gente viu sobre a expiação limitada, que é a ação do Filho, e para Deus nos chamar e nos abençoar dessa forma, nós não merecemos isso. Deus não pode simplesmente nos abençoar. Por isso, Jesus, então, naquela cruz, ele comprou pessoas para Deus e comprou o direito de Deus abençoar essas pessoas. Porque Deus é justo. Ele não pode simplesmente abençoar pecadores, senão ele estaria indo contra a sua própria justiça. Então, como que ele resolve esse dilema? Mandando Jesus para pagar pelos nossos pecados e comprar pessoas para Deus, pagar a nossa dívida. E assim, então, o caminho está aberto para Deus nos abençoar e nos chamar com o Espírito dele. E essa é a ação do Filho. E hoje a gente vai ver sobre a ação do Pai, porque a pergunta é o seguinte: se Deus é quem chama as pessoas, e Jesus, então, ele morreu por algumas pessoas para que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha só, Paulo está começando a carta dele aos Efésios, ele fala: bendito seja Deus, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo, assim como ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Olha o que o texto está dizendo. Deus, aqueles que foram até Jesus, são aqueles que Deus escolheu, separou antes da fundação do mundo. O texto aqui deixa claro que existe uma eleição da parte de Deus. Existe uma predestinação. Deus olha e de todas as pessoas ele separa um grupo. A pergunta que fica é o seguinte: que grupo é esse? Como que funciona esse negócio de Deus escolheu? Ele escolheu quem? E aí eu vou colocar algumas perguntas, vou colocar 4 opções e eu quero saber qual que é a certa, tá? Vocês vão me falando aí se está certo ou está errado. Primeira opção: quem que são esses escolhidos? Como que funciona essa eleição que Deus escolheu antes da fundação do mundo? Primeira opção: Deus está lá e Deus viu quem que iam ser os homens bons e quem que iam ser os homens maus. Porque Deus é onisciente, certo? Ele sabe de todas as coisas, então ele viu. O André vai ser bonzinho. O Fábio, mais ou menos. Ele viu quem que seriam os bons e os maus, e ele então escolheu o seguinte: os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno. Certo ou errado? Errado? Por que está errado? Porque não tem bonzinho, né? Romanos 3 é claro: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem bonzinho. Então, opção errada. Por enquanto estão indo bem. Vamos ver se vão gabaritar. Opção número 2. Todo mundo é depravado, ó. Só que dentre os depravados tem alguns pecadores que crerão e tem alguns pecadores que não vão crer. Então o que Deus fez? Deus viu, como ele é onisciente, ele conhece o futuro, ele viu. O André vai crer em mim. O Fábio também. O Guilherme, não vai. Então, e como é que funciona? Então, Deus previu quem que ia crer nele e quem que não ia crer nele. E aqueles, então, que creem, Deus manda para o céu, ele escolhe esses para ir para o céu. E aqueles que não creem, Deus escolhe para ir para o inferno. Certo ou errado? Errado? Por quê? Errado? Errado. Por quê? E a Luzia falou: porque a gente já viu que, quando a gente viu depravação total, o ser humano por ele mesmo nunca vai crer. Até a fé que nós temos em Cristo é fruto do agir de Deus em nós. É Deus quem nos chama. E lembra de Efésios 2:8, que todo mundo sabe de cor? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Vocês são salvos pela graça, pela fé. Isso tudo não vem de vocês, inclusive a fé. É dom de Deus. Então o ponto é o seguinte: se dependesse do seguinte, Deus vai ver quem que vai crer para escolher esses para ir para o céu, ia todo mundo para o inferno, porque ninguém creria por si mesmo. Então, está errado também. Vamos para a terceira opção. Deus, então,
Aí ele não previu, aí ele já escolheu, tá vendo? Mudou ali o verbo. Deus escolheu, antes de criar tudo, antes de tudo acontecer, ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou criar tudo e eu vou mandar alguns homens para o céu e outros homens para o inferno. Esse daqui eu escolhi para ir para o céu, pá. Esse daqui eu escolhi para ir para o inferno. Pá. Tá todo mundo neutro, no mesmo balaio. Esse daqui eu vou mandar para o céu, pá. Esse daqui eu vou mandar para o inferno. Certo ou errado? Errado, por que está errado? E, ah, pela nossa confissão de fé, o certo é isso daqui, ó. Tá todo mundo no inferno. Não tem ninguém que Deus não manda as pessoas para o inferno. A eleição de Deus tem a ver com tirar pessoas do inferno. E o ponto é, todo mundo é depravado e merece o inferno. Então Deus escolhe de alguns homens e de algumas mulheres tirá-los do inferno e enviá-los para o céu. Certo ou errado? Porque a ideia é o seguinte, qual que é a diferença desse? Aqui, Deus não é Deus quem manda as pessoas para o inferno. Deus tira as pessoas de lá. As pessoas vão para o inferno por causa de si mesmas. Porque qual que é a diferença aqui? É eu dizer o seguinte, Deus é quem colocou o pecado para para conduzir as pessoas para o inferno. A gente não crê nisso. A gente crê que as pessoas pecam, e claro que isso estava dentro da permissão de Deus, isso estava dentro do plano de Deus, mas não foi Deus quem causou isso. O ser humano por si mesmo, pela sua depravação natural, ele abandona Deus. E Deus, na sua misericórdia, ele então tira para salvar algumas pessoas. E é sobre isso que a gente vai ver hoje. Eu sei que é um assunto meio complicado, mas vocês vão perceber que entender isso daqui, crer nisso daqui, tem muita relevância para a nossa vida cristã. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, primeiro, gente, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê esse assunto sendo trabalhado de maneira muito clara. Deus é quem escolheu um povo para si. Não somos nós que escolhemos servir a Deus. É Deus quem nos escolhe para servi-lo. E nos atrai. É verdade que a gente vai até o Senhor, mas a gente só vai porque antes o Senhor veio e nos trouxe para Ele. Então, o início dessa caminhada não é feita por nós, mas é feita pelo Senhor. É Deus quem provoca tudo isso e inicia todo esse processo. Então, quando a gente entende a depravação total, fica evidente isso. Quando a gente entende o seguinte, nós somos pecadores, o nosso estado espiritual natural não é de bonzinho, nós somos maus, nós não queremos saber de Deus, nosso coração é duro. Então, a menos que Deus trabalhe em nós, a gente está perdido. Quando a gente entende tudo isso, é uma conclusão lógica a entender o seguinte, bom, então, uma vez que Deus não trabalha em todas as pessoas, tem um povo que Deus escolheu para trabalhar. É uma conclusão lógica isso. Mas não é só uma conclusão lógica. A gente tem vários textos que mostram isso, que Deus opera com essa graça, comprada por Jesus, na vida de quem? Na vida daqueles que foram escolhidos por Ele, que a Bíblia chama dos eleitos de Deus. E aí eu quero ler alguns versículos que nos mostra isso. Vamos lá. Atos 13, 48. Agora a gente vai ler vários versículos, eu preciso da ajuda de vocês aí. Atos 13, 48. Quem pode ler esse, por favor? A Kátia vai ler. João 10, 26. Quem pode ler esse? Fábio lê. Romanos. Atos 13, 48. Pode ler, Kátia, por favor. Olha só o texto. Paulo pregou e o texto fala: e os gentios ouvindo se regozijavam pela salvação. E quem que creu? Todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha só. Quem que crê? E por que eles creram? Porque antes eles haviam sido destinados por Deus para a vida eterna. Então percebe que a própria fé, ela é consequência de aquela pessoa, ela foi separada e destinada para a vida eterna e por isso ela creu. E aqui tem uma resposta que as pessoas falam, por que a gente prega às vezes a mesma coisa para um grupo de pessoas e alguns se arrependem, entendem, se entregam ao Senhor e outros continuam com o coração duro? A resposta é porque aqueles ali, Deus tocou no coração deles e do outro não. E quem sou eu para discutir com Deus? Mas o texto é claro ao dizer, quem que crê? Aqueles que haviam sido destinados
para a vida eterna. João 10, 26. Quem achou pode ler para mim, por favor. Olha esse texto. Enquanto creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, o outro texto é Jesus, em João 10, falando o seguinte: sabe por que vocês não creem em mim? Falando com um povo com coração duro. Porque vocês não são minhas ovelhas. Vocês não fazem parte do rebanho que Deus separou para ele. E por isso vocês permanecem com o coração duro. É o que o texto está dizendo. E Jesus está dizendo o seguinte: a fé, ela vem depois de ser destinado ou não para a vida eterna. E eu sei que falar isso daqui, gente, gera um monte de perguntas, eu já vou responder todas elas, tá? Por enquanto a gente está só trabalhando aqui os textos, mas é o que a Bíblia coloca. E isso daqui, gente, é uma coisa que é importante a gente entender o seguinte. Por que é difícil da gente entender isso? Porque no fundo, nós ainda cremos que nós temos muita coisa boa dentro de nós. No fundo, nós cremos que não, eu tenho livre-arbítrio para escolher o que eu quiser. Todo mundo que fala isso para mim, eu sempre falo o seguinte: então escolha ficar sem pecar por um mês. Você consegue? Escolha ficar sem ter inveja de ninguém, sem xingar ninguém, sem levantar a voz com ninguém por um mês. Você consegue? Ué, mas cadê seu livre-arbítrio? Cadê sua... Não consegue. Porque nós fingimos que nós somos bons. Mas no fundo, a gente sabe que a gente não é flor que se cheire. E a nossa depravação e o nosso pecado é uma coisa tão enrustida no nosso coração, que o que a Bíblia vai colocar é o seguinte: é uma situação tão profunda de queda, que se nós dependermos de nós mesmos, nós nunca vamos nem querer saber de Deus. Por isso que, inclusive, a fé, o arrependimento e a fé que brota em nós, não é produzido pelo nosso coração, é produzido pelo próprio Senhor. Quem que crê? Aqueles que o próprio Deus destinou para isso e por isso trabalham na vida deles. E por que não crê? Porque eles permanecem no seu coração mal. Essa é a realidade que a Bíblia coloca. Vamos continuar. Romanos 9, 11 e 12. Quem que... Aí, não, termino 12. Aí, para aí, depois você lê o 15. Mas olha só para vocês entenderem a discussão que Paulo em Romanos 9 ele está discutindo o seguinte: ué, mas Israel não é o povo de Deus? Mas a maioria do povo de Israel rejeitou Jesus. Como é que funciona isso? E aí Paulo nesse capítulo ele está dizendo o seguinte: é verdade, mas o ponto é o seguinte: mesmo dentro de Israel, você tem aqueles que são de fato israelitas, ou seja, pertencem ao povo espiritual do Senhor, e você tem aqueles que são apenas israelitas no sentido de pertencer ao povo de sangue, o povo étnico de Israel. Lê o verso 6 para mim, por favor. Olha só, Paulo disse, ó, não acha que a palavra de Deus falhou não, porque nem todo mundo que é de Israel é de fato do povo de Deus. É de fato, faz parte desse povo que Deus escolheu. Aí ele continua a sua argumentação dizendo o seguinte: é só você parar para pensar na história de Jacó e Esaú, filhos de Isaac. Lembra que eles eram gêmeos. Eles estavam na barriga ainda de Rebeca. E o Paulo está dizendo o seguinte: você lembra que os dois eram filhos de Abraão e filhos de Isaac, mas Deus escolheu continuar o seu povo, não por meio de Esaú, mas por meio de Jacó. E isso aconteceu antes deles nascerem. Para que a gente não fique pensando assim: ah, não, é porque Jacó era melhor. Não, não. Antes de acontecer qualquer coisa, Deus já disse, ó, vai ser esse, não esse. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. É o que Paulo está dizendo. Para ficar claro é o seguinte: é Deus quem vai distinguindo as pessoas para ele. É o que o texto está dizendo. Aí lê agora o 15 e o 16. E aí ele fala, ó, e antes de vocês reclamar com Deus, lembre-se o que Deus disse para Moisés: eu tenho compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Não depende das pessoas quererem, depende de eu trabalhar no meu propósito. Deus, gente, uma coisa que a Bíblia apresenta do começo ao fim e a gente se esquece: Deus é soberano. Sabe o que significa Deus ser soberano? Significa o seguinte: Ele governa o mundo. Não tem nada que aconteça de um jeito diferente que Deus queria que acontecesse.
E Deus é soberano, inclusive, no que diz respeito à vida eterna e à salvação. Sabe qual que é o problema? Deixar. Isso não combina com o Deus que a palavra de Deus apresenta. E vou ser bem sincero para você, confiar num Deus que não faz o que quer, não tem como eu confiar num Deus que não governa. Não tem como eu descansar num Deus que não governa sobre todas as coisas. Então, a grande discussão aqui quando a gente fala sobre esse assunto a pergunta é, Deus é soberano ou não? Deus é soberano sobre a salvação ou não? Ele quem governa ou ele é governado de acordo com a vontade humana? Essa é a grande pergunta que a gente precisa responder. E eu tenho certeza aqui que ninguém vai responder, não, Deus é governado pela vontade humana. Ninguém vai responder isso. E a implicação disso é que, então, Deus é soberano, inclusive, sobre a salvação das pessoas. E tem implicações disso para as nossas vidas, mas vamos continuar aqui. Lê pra gente, André, Efésios 1, 1 a 3. Não, 3 a 6, quer dizer. Opa! Ô, Ayrton, você abriu nesse aí também? É que o André tinha aberto aqui, então deixa ele ler. Você lê o próximo. Vai lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais e regiões celestiais. Assim como nos escolheu, Ele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de seguindo porque Ele gosta para o louvor da glória de sua graça que nos concedeu gratuitamente no amado. Dá uma pausa aí e olha só. Paulo dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis para adoção pelo sangue de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Percebe o seguinte, porque nós fomos eleitos para ser santos e irrepreensíveis e adotados como filhos. O que vem primeiro é, Deus nos destina para isso. Então o texto é muito claro dizer que ele é o Deus que faz tudo segundo o beneplácito da sua vontade. E aí lê o verso 11 também, que ele vai enfatizar isso. Ele que, como também fez esperança, destinado sempre conforme o seio da sua vontade. Olha esse texto. Nele nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. Percebe? Ele é soberano. Ele faz as coisas do jeito que ele quer fazer. O propósito dele não falha. E por isso, inclusive, quando o assunto é a salvação dos seres humanos. Estão entendendo? Tranquilo? Pode falar, Luzia. Pelo nosso próprio coração de se arrepender e crer. Não porque Deus é mau e ele fala, não, é porque a gente é tão ruim que a gente não quer isso. Gente, pense nisso. As pessoas viram Jesus ressuscitar. E o que eles fizeram? Vamos inventar uma história. Olha só, eles subornaram os soldados romanos para eles contarem que no meio da noite os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Misericórdia! Os caras viram Jesus ressuscitando Lázaro. Se você ler o texto lá, João 11,
quando Jesus ressuscita Lázaro. O texto vai terminar dizendo o seguinte, que alguns creram e outros saíram dali pensando, a gente precisa matar esse homem. Esses somos nós. Se a gente vê Jesus ressurreto por nós mesmos, a gente vai falar, não, é mentira. A gente vai inventar alguma coisa aqui para encobrir isso. Se a gente visse Jesus ressuscitando Lázaro por nós mesmos, às vezes a gente lê os textos bíblicos e fala assim, como é que os caras podiam ser tão duro? Jesus lá no meio da tempestade e os discípulos achando que ia morrer. Você acha que isso é muito diferente que isso? A verdade é assim, ó, e a gente não entende, mais uma vez, a gente não entende a profundidade dos nossos pecados. E a gente não entende o seguinte, a não ser que Deus me chame, que Deus mude o meu coração. A gente falou disso na semana passada. É Deus quem tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Se Deus não abrir o nosso coração, eu nunca vou querer o Senhor. Então, é verdade que todo aquele que recebe a Jesus vai ser salvo. Só que é verdade também que eu só vou receber a Jesus se o próprio Deus mudar o meu coração. Então, uma coisa não anula a outra, entendeu? Continua sendo verdade. Mas junto com isso, a gente precisa entender que eu não tenho condições. Eu não quero, não é que eu não tenho condições, eu não quero abrir meu coração. E a não ser que Deus mude a minha natureza, a minha disposição espiritual, eu não quero saber do Senhor. É isso que a Bíblia coloca. Pode falar, minha irmã. Se Deus é bom, como é que eu estou vivo ainda? Essa deveria ser a nossa pergunta. Se Deus é bom e santo, como é que Ele permite um criminoso mau como eu ainda estar respirando? Tudo faz sentido quando a gente entende o que a Bíblia diz sobre quem nós somos. Porque no fundo, qual que é o nosso problema? A gente acha que a gente é bom. A gente acha que a gente merece coisas boas de Deus. A gente acha, quando a gente fica doente, que a gente não merece estar passando por aquilo. A gente acha, quando acontece alguma coisa ruim no mundo, que a gente fala, nossa vida, olha lá, tanta gente inocente. Meus irmãos, não existe gente inocente. A Bíblia é clara ao dizer. É claro que assim, um criminoso que mata uma outra pessoa que não fez nada, ele é inocente no sentido assim, diante da lei do homem e tal, mas diante de Deus, não existe ninguém que merece vida boa. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos merecem o inferno. É isso que nós merecemos. Uma coisa que eu costumo dizer é que se hoje eu tivesse com câncer, em estado terminal, deitado numa cama, eu ainda estaria melhor do que eu mereço. Essa é a perspectiva que a gente precisa ter. E uma das coisas que os puritanos diziam é que a gente só vai entender a doçura da graça de Jesus quando a gente entender o amargor do nosso pecado. Sabe por que a gente tem pouca devoção ao Senhor? Pouca consagração ao Senhor? Pouco ardor espiritual, muitas vezes, é porque a gente não entende a grandeza do que Jesus fez na cruz. Porque quando eu entendo a profundidade do meu pecado, eu fico maravilhado como que Deus ainda faz tudo isso por mim. Isso me leva a me consagrar ao Senhor. E aqui eu lembro de Romanos 12, lembra que Paulo disse? Portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, ofereçam o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando eu entendo todas essas misericórdias, isso me leva a pegar o meu corpo e falar, Senhor, está aqui, eu quero tudo que eu sou, toma. A gente vai falar disso nas implicações, mas uma das implicações de entender isso daqui é que isso me leva a viver uma vida de consagração ao Senhor, que não tem paralelo. Ele podia ter me largado e me deixado embora, mas Ele me separou para Ele. Então eu preciso viver para Ele. Eu quero me consagrar a Ele. Essa é uma das implicações. Mas eu diria o seguinte, o grande problema é que a gente ainda acha que a gente merece coisas boas. Aí a gente coloca Deus na parede e fala assim, como que você está sendo injusto em
Não tem sentido isso, gente. É que a gente. E por isso é, a gente precisa entender não só o nosso estado de pecado, como também o lugar de Deus. Porque qual que é o problema? Eu já ouvi isso outras vezes. Isso daqui não é difícil da gente entender, é difícil da gente engolir. Porque aí a gente está dizendo o seguinte: eu não sou soberano sobre a minha vida. Eu não sou soberano sobre a história. Existe um Deus que está acima de mim. Ele é quem governa as coisas. É difícil para nós aceitar que nós não estamos no controle. Mas enfim, fecha parênteses. Pode falar, Thiago. Não, e é verdade. Crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo, é verdade. Só que o ponto é quem que vai crer? É só aquele que o Senhor mesmo trouxer para ir trabalhar no coração dele. Então percebe, uma coisa não anula a outra. É verdade, não deixa de ser verdade. Mas a gente tem que ter a visão completa aí da coisa. Deixa eu... Uhum. Não, e uma coisa importante dizer é o seguinte: é que a gente está entrando num outro assunto agora, que é o problema do mal. Então a gente está saindo de um assunto e entrando no outro. Mas, o que a gente pode afirmar sobre isso? Todas as coisas ruins que acontecem no mundo é fruto do pecado. Seja do pecado, todas as coisas ruins que acontecem na minha vida é fruto do pecado. Seja do pecado que eu cometo, e por isso eu sofro consequências por causa disso. Então vou dar um exemplo. Fumei a vida inteira e estou com câncer no pulmão. Consequência direta do meu pecado. Seja por causa do pecado de outras pessoas que me afetam diretamente. Vou dar um exemplo. Pensa numa criança que é criada num lar onde o marido e a esposa não fazem nada do jeito que Deus deseja. E aí vive aquele lar assim turbulento, truculento, grita e a criança, ela sofre e ela cresce num ambiente sofrendo como consequência do pecado dos pais. E o pecado é tão terrível que ele não afeta só a vida de quem está pecando. Ele afeta a vida de quem está em volta também. Então pensa num ladrão que invade uma casa e mata alguém. Aquela pessoa está sofrendo por causa do pecado de outra pessoa. E Deus é justo. Lembre-se disso, a justiça de Deus não é aqui na terra. A justiça de Deus é depois dessa terra. Deus tem o dia, a Bíblia chama de o grande dia do Senhor, onde todas as pessoas, sem exceção, estarão diante dele para serem julgadas. E cada um vai responder. Por que isso acontece? Porque Adão pecou lá no começo. E desde então o mundo está desestabilizado. O pecado de Adão não afetou só ele e todos nós, mas também toda a criação. Lembra que Deus disse, depois que Adão peca, maldita é a terra por sua causa. Toda a terra, toda a criação de Deus está debaixo de maldição e está desequilibrada. Por isso nasce erva daninha, por isso... Antes não nasce... Antes você plantava um jardim, não precisa ficar arrancando mato, não precisava ficar arrancando mato. Nascia lá bonitinho. Hoje não. Se você não... Fica um mês sem dar um grauzinho lá no seu jardim. Fica uma coisa horrível. Por causa do pecado de Adão. Então assim, o problema do mal é um outro problema, mas por vezes nós sofremos situações que não é consequência direta do nosso pecado, mas é consequência do pecado de alguém. Isso sempre. É sempre por causa do pecado. Mas enfim, fecha parênteses, vamos voltar aqui para a questão da eleição. Vou ler só mais 2 textos rapidinho. João 15:16. Quem está com isso daí, lê para mim, por favor. Quem está com isso daí? Ayrton, abre aí para nós.
Jesus conversando com seus discípulos, ele diz, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês e eu designei vocês para irem frutificar. E aqui tem um parênteses importante para a gente fazer. Deus nos escolhe, Deus é quem escolhe o seu povo, mas ele escolhe esse povo não para eles ficarem sentados esperando Jesus voltar, mas para então eles irem darem frutos para a glória de Deus. O propósito da eleição não é ficar sentado esperando Jesus voltar, mas é viver para a glória de Deus e frutificar para a glória de Deus nesse mundo. Mas não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. A gente escolhe Deus, mas a gente só escolhe depois que ele veio até nós e trabalhou esse nosso coração. E o último texto, Romanos 8, 28 a 30. Esse é um texto importante também. Paulo, nesse texto, ele vai falar o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses? Aqueles que foram chamados segundo seu propósito. Mas quem são esses? Aí ele fala, aqueles que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que ele predestinou, esses ele chamou, e o que ele chamou, esses justificou, e os que justificou, a esses glorificou. Percebe que ele faz uma cadeia aqui de coisas que vão acontecendo. Começa com Deus de antemão conheceu, depois Deus predestina, depois Deus chama, depois ele justifica e depois ele glorifica. E aqui o ponto é, tudo começa com Deus conhecendo. O que isso significa? Ué, mas Deus não é onisciente e conhece todo mundo? Claro que sim. A ideia aqui do conhecer é conhecer de um modo especial. Deus amou algumas pessoas de um jeito diferente. Deus separou algumas pessoas. E são essas pessoas que Deus, então, predestina, são essas pessoas que Deus chama, porque é Ele que chama, e são essas pessoas que vão ser justificadas, e são essas pessoas que vão ser glorificadas. Percebe que a cadeia é inquebrável e tudo começa com o quê? Deus conheceu alguns de antemão. Tudo começa com Deus separando um povo para Ele. É o que o texto coloca. Entenderam, gente? Como eu disse, não é difícil de entender, né? É difícil de engolir e aceitar esse negócio aqui. Mas é o que a palavra de Deus coloca, sempre apresentando Deus como Deus que faz tudo o que quer. E aqui, só um parênteses do parênteses. Eu acho, não, vai ter Vou ler mais um outro texto aqui, porque a pergunta é, ok, Júlio, entendi, mas e quem que são? Então Deus escolhe alguns e outros não. Beleza, mas o que essas pessoas que Deus escolheu têm de especial? Por que o José e não o João? Por que a Maria e não a Marta? Por que eles têm de especial? Foi por alguma coisa que Deus viu neles? E aqui por isso que a doutrina chama eleição incondicional. É Deus que elege, mas essa eleição de Deus não é por nenhuma condição que ele viu nas pessoas. É incondicional. É de maneira soberana e por nada que Deus viu ou não viu nas pessoas, mas ele, a palavra aleatoriamente não é boa, mas a ideia é que ele, não é porque assim, é um grupo de pessoas igual, tem uma característica que não, porque Deus escolheu soberanamente alguns e não outros, sem nenhuma condição previamente estabelecida para isso. E a gente vê isso em alguns textos, Romanos 9 a gente já leu, então não vou ler de novo, mas é o texto que Esaú e Jacó, que Paulo está falando sobre eleição, e ele fala, olha para Esaú e Jacó, os dois eram filhos do mesmo pai, os dois não tinham nascido ainda, ninguém tinha feito bem ou mal, e Deus escolheu Jacó e não Esaú. Não tem nenhuma condição. E quando a gente vê a vida dos dois, Esaú era um pouquinho melhor que Jacó. Jacó, o bicho era ruim. Mas Deus escolheu fazer pela vida de Jacó. Quem sou eu para discutir com Deus? Então, o texto é claro ao dizer que, esse texto de Romanos, que não tem uma condição, não é por alguma coisa que Deus viu, é incondicional. O outro texto, 1 Coríntios 1, 27, quem pode ler esse? O Guilherme lê, e Deuteronômio 7, 7 a 8, quem pode ler? Gabriel lê, então lê pra gente, Guilherme. Olha o que esse texto fala. Opa, vai lá, desculpa. Olha o que ele fala. Olha para vocês aí. Paulo está falando, olha para a igreja de vocês aí.
Se você parar para pensar, vocês não são os escolhidos que o mundo escolheria. Porque o nosso mundo privilegia quem? Quem é rico, quem é forte, quem é bonito, quem é talentoso. Aí Paulo está falando, olha para vocês aí. Vocês não são os mais ricos, não são os mais fortes, não são os mais poderosos, os mais talentosos. E Deus faz isso de propósito, para confundir a sabedoria do mundo. Para que no final fique claro para todo mundo que é Deus quem faz. E no final, todos aqueles que estiverem diante de Deus, eles se gloriem apenas no Senhor. Isso daqui é bonito. Olha o que ele diz. Deus chama pessoas de maneira incondicional, sem que não exista nada nelas para isso. Para que no final as pessoas se coloquem diante de Deus e digam, Senhor, o Senhor é a minha glória. Toda a glória é do Senhor. Toda a glória da salvação é tua. Eu louvo o Senhor por ter me chamado e me separado para o Senhor. E o texto é claro. Deus faz assim para confundir esse mundo. Deus falando com o povo de Israel, falou, ó, Deus não amou vocês porque vocês eram mais numerosos, não. Deus fez isso tudo por vocês porque Ele amou vocês. Percebe? A ideia é o seguinte, vocês não têm nada de especial em relação aos outros povos. Vocês não têm nada de diferente em relação... Porque pensa comigo, gente. Antigo Testamento. Só Israel era o povo de Deus. Deus escolheu o povo de Israel e mais ninguém. Você tem algumas pessoas que Deus escolheu de outros povos, e essas pessoas Ele trouxe para dentro de Israel. Você tem o caso de Raabe, você tem o caso de algumas pessoas, você tem o caso de Naamã no Antigo Testamento, algumas pessoas de outros povos que Deus trouxe para Israel, beleza. Mas de modo geral, era o povo de Israel e só. E Deus fala para eles, vocês acham que eu escolhi vocês porque vocês têm alguma coisa especial? Pelo contrário, vocês são uma naçãozinha, não era mais rico, não era mais poderoso, não era mais forte, tinha um coração duro, mas eu amei vocês. É o que Deus diz. Não por nada que Deus viu, mas incondicionalmente Ele separa um povo para Ele. Estão entendendo, gente? Tranquilo? Então eu vou avançar aqui, na minha aula. O meu próximo ponto é alguns questionamentos comuns que a gente ouve quando a gente fala sobre esse assunto. O que normalmente as pessoas questionam e a gente sempre ouve isso. Primeiro questionamento, e esse é o mais comum. Isso não é injusto da parte de Deus? Deus salvar alguns e não salvar outros. Isso não seria injusto da parte de Deus? E, gente, esse é um questionamento tão antigo quanto a palavra de Deus. E quando Paulo estava escrevendo Romanos, ele pensou que alguém ia pensar isso, e ele já respondeu isso. E aí eu quero ler com vocês Romanos 9, 11 a 18. Olha o que Paulo vai dizer. Exatamente sobre isso. O texto diz o seguinte, vou ler a partir do 11, esse daqui a gente já leu, mas para contextualizar aqui. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Deus disse isso. Amei Jacó e desprezei Esaú, e Deus fala. E ele fez assim para que o propósito da eleição prevalecesse. Verso 14. Que diremos então? Que Deus é injusto? Ele já pensou nisso. Alguém vai falar, isso é injustiça da parte de Deus. Que diremos então que Deus é injusto? Ele continua, de modo nenhum. Pois ele mesmo diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isso mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem quer. E aí o verso 19, mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Aí olha o verso 20, é como se Paulo estivesse apelando aqui. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que me fez assim? Será que o oleiro não tem o direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E aqui, a gente poderia continuar no texto, mas Paulo está dizendo, é injustiça da parte de Deus? Não. Deus tem misericórdia. Pensa numa pessoa que tem um presente para dar. O presente é dele, ele dá para quem ele quiser. Pensa num cara que saiu na rua e falou assim, ó, vou dar um presente para você e não vou dar para você.
Ele está sendo injusto? Não, o presente é dele, ele dá para quem ele quiser. O ponto é a gente entender o seguinte: está todo mundo no inferno. E Deus escolhe presentear alguns. Seria injustiça da parte de Deus se tivesse assim, ó, todo mundo neutro e Deus fala assim: esse daqui eu vou mandar para o inferno, mesmo que ele não tenha feito nada, eu vou mandar ele para o inferno. Esse daqui eu vou mandar para o céu. Não, aí seria injusto, porque Deus está punindo pessoas que não merecem ser punidas. Mas não é o caso. Ninguém é punido porque Deus quer simplesmente punir a pessoa é punida por causa dos seus pecados. Então, o texto, ele enfatiza a soberania de Deus e a justiça de Deus. A verdade é que a gente enfatiza bastante que Deus é gracioso, mas a gente se esquece que ele também é santo e justo. E aí tem uma frase de Calvino sobre isso daqui que é interessante, que ele diz o seguinte, ó: a eleição de Deus é sempre soberana e graciosa. Deus, ele sempre escolhe pessoas de maneira soberana e graciosa, amorosa. Nenhum dos eleitos merece ser eleito e entrar no céu. Não é por nada que ele viu em nós, é graça. Mas, ao mesmo tempo, a reprovação de Deus é sempre soberana e justa. Nenhum dos reprovados será injustamente condenado no inferno. Ninguém vai ser condenado no inferno de maneira injusta, não. Deus, ele age com amor e com graça para com seus eleitos, e assim ele cumpre a sua justiça sacrificando Jesus no lugar desses, e Deus cumpre a sua justiça em quem ele não escolheu, mandando eles então para pagar pelos seus pecados. Então essa é a perspectiva que a Bíblia traz para nós, não é injusto da parte de Deus, Deus é soberano. Pode falar, Fábio. E, e a gente tem que se lembrar quem nós somos, né? Nos colocar no nosso lugar e lembrar de uma coisa, gente. Eu vou falar das implicações disso depois. Pode falar, meu irmão. A gente lida como se a gente fosse bonzinho, né? Como se, nossa, eu sou a melhor pessoa do mundo. Exato. E lembre-se disso, para quebrar a nossa resistência, ele pagou o preço caríssimo do sangue do Filho derramado na cruz. Isso é graça. Outro questionamento que é muito comum as pessoas fazerem, quando a gente fala sobre esse assunto, é o seguinte: nossa, Júlio, então tem gente que despreza a Deus, mas no fim é eleito e vai para o céu. E tem gente que quer muito Deus, mas ele não é eleito, então, mesmo buscando a Deus a vida inteira, então talvez eu fiquei na igreja a vida inteira e eu não sou eleito, eu vou para o inferno. E tem outro que nunca veio para a igreja, nunca quis saber de Deus e vai para o céu? A resposta é não. Sabe por quê? Porque a obra de Deus, gente, a obra da eleição de Deus é completa. Lembre-se de uma coisa: quem Deus conheceu, ele predestinou, ele chamou, ele justificou e ele glorificou. Isso significa o seguinte: não tem ninguém que vai estar na igreja buscando a Deus, amando a Deus de verdade, se ele não foi eleito de Deus. E não vai ter ninguém que foi eleito de Deus que vai desprezar a Deus a vida inteira. Porque o próprio Deus vai atrás dele e vai atraí-lo para ele. A obra de Deus é completa. Não diz respeito só a morrer para o céu. A salvação é um pacote completo que diz respeito a como nós vivemos a nossa vida aqui também. Uma vida de entrega ao Senhor, de fé no Senhor. Então, todos os eleitos vão se arrepender e crer. E ninguém vai se arrepender, crer e se entregar a Jesus se não for eleito. A obra é completa, o pacote é completo. Como diz, aqueles que ele conheceu, predestinou, chamou quando Deus os chama para a conversão. Esses ele justificou, justificação é uma palavra para salvação, recebeu vida eterna. E a esses ele glorificou, que tem a ver com a vida de santidade e com morrer e ir para o céu. Então, o pacote do Senhor é completo. Então, não existe ninguém que é eleito de Deus que não se entregou ao Senhor Jesus. E não existe ninguém que se entregou a Jesus que não é eleito de Deus. Entenderam a lógica aí da coisa? Então, o pacote é completo. Então, assim, se você é uma pessoa que crê em Cristo,
se entregou a Jesus, saiba de uma coisa, você só fez isso porque você é um eleito de Deus. E ao mesmo tempo tem gente que fala, não, mas eu sei que Deus me escolheu. E aí o cara chuta o balde, vive a vida de qualquer... Não, Deus não escolheu ninguém para viver uma vida de pecado. Nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. A gente leu em Efésios. Então todo eleito, Deus vai garantir que isso seja trabalhado na vida dele. Então uma coisa está totalmente amarrada à outra. Essa é a ideia. Pode falar, Aureliano. Boa ilustração, mas Romanos 9 vai falar que Deus é um Deus que pega o barro e ele faz vasos para a honra dele. E ele vai moldando essa pessoa com o seu espírito. Gente, quantas vezes eu já vi isso? Pessoa, quando ela é do Senhor, ela pode até se afastar por um período, mas ela não consegue ficar longe. Porque ela é do Senhor. Deus traz ela de volta. Um exemplo que eu gosto de usar é o seguinte: o porco gosta de rolar na lama. Então ele rola na lama e ele está se esbaldando na lama. Agora, se você jogar uma ovelha na lama, ela não, assim, ela quer tomar um banho, entendeu? Ela pode até estar na lama, mas ela não está tranquila, ela não está se esbaldando na lama. Aqueles que são do Senhor não são porco, são ovelha. Então ele pode até de vez em quando ir lá pular na lama. Mas ele sabe que ali não é o lugar dele. E mais cedo ou mais tarde, o Espírito de Deus traz ele de volta. Porque ele é do Senhor. Então, a salvação é um pacote completo. É isso. Lembre-se, é Deus que faz. Então, quando uma pessoa é do Senhor, Deus opera no coração dela e Deus coloca o Espírito dele nela. Por isso, a gente vai ao Senhor. Até o que a gente faz de bom, gente. Calvino dizia isso. Tudo que você vê de bom na minha vida é Deus. E tudo que você vê de ruim sou eu mesmo. Essa é a perspectiva que a gente precisa ter. E mais uma vez, o texto de Romanos 8 mostra isso claro. Tudo que Deus começou, ele vai até o fim. Filipenses 1 vai dizer, aquele que começou a boa obra é fiel. E ele vai cumprir ela. Sim. E ele foi para o céu. Se ele não tivesse morrido lá na cruz, a gente ia ver frutos dessa transformação da vida dele. Mas isso daí é só uma evidência. Mas a salvação não depende disso. A salvação depende de Cristo Jesus ter pagado pelos nossos pecados naquela cruz. E eu creio. E o ladrão na cruz, um bom exemplo, ele creu. Você lembra disso? No último suspiro da vida dele, ele fala duas coisas. Senhor, primeiro ele fala para o outro ladrão, eu mereço estar aqui. Jesus não. Ele está reconhecendo, eu sou pecador. Eu fiz coisa errada. Ele é santo. E aí ele olha para Jesus e fala, Senhor, lembre-se de mim quando entrares no seu reino. Isso é fé. Ele crê o seguinte, Jesus é santo. E é isso. Então, vou para frente. Outra pergunta que é comum as pessoas fazerem. Se é assim, por que a gente precisa evangelizar? Então se Deus tem aquelas pessoas que ele escolheu, então, quando morrer, vai para o céu e acabou. Por que a gente evangeliza então? Por quê? E aqui, eu estou vendo meu horário aqui, não vou ter tempo para ler todos os textos, mas eu vou ler só um. Atos 18, 9 e 10. Alguém lê esse texto para mim, por favor. Até o 10. Olha só, Paulo aqui era o seguinte, Paulo estava sofrendo resistência numa das cidades que ele estava passando, e ele estava planejando sair dali. Ele falou, rapaz, eu acho que o povo aqui, eu vou para outro canto, porque aqui não vai dar muito certo, não. E aí, no meio da noite, ele tem uma visão onde Deus fala, não temas, fale e não se cale. Por quê? Porque eu tenho muito povo nessa cidade. É interessante isso. Olha, por que Paulo deveria continuar ousadamente testemunhando? Porque Deus disse, eu tenho escolhidos aqui. Gente, longe disso nos desincentivar a evangelização, pelo contrário, é isso que nos dá confiança e ousadia para falar de Jesus. Porque a gente tem uma convicção. Deus escolheu, 1 Coríntios 1, 21, porquanto aprove a Deus salvar pessoas pela loucura da pregação.
Deus escolheu pessoas e ele escolheu o seguinte, no plano dele, eu vou alcançar aqueles que eu escolher por meio da pregação. Eu vou trabalhar no coração deles e vou chamar e trabalhar sobrenaturalmente com o Espírito no coração deles por meio da pregação. Quando a pessoa ouve, com os ouvidos, Deus vai pegar aquilo lá e fazer descer para o coração, naqueles que ele quiser. Deus escolheu agir assim. Então, isso não nos desincentiva a pregar, pelo contrário, isso nos encoraja a pregar com uma convicção. Gente, por que eu tenho que pregar ousadamente? Mesmo para aquelas pessoas que são duras, mesmo para aquelas pessoas que falaram já 500 vezes que não quer saber, mesmo para aquelas pessoas que são muito inteligentes e vão argumentar um monte de coisa, ele nunca vai... Sabe por quê? Porque se ele foi uma pessoa que Deus escolheu para salvação, ele vai ouvir. Ele vai se quebrantar. E muitas vezes são pessoas que a gente nem imagina. E outras vezes, algumas pessoas que a gente acha que aquele ali está facinho. Não, aquele ali... É Deus quem quebra corações, não é a gente. Às vezes a gente fica com medo de falar de Jesus, porque a gente fala assim, não, mas eu não sei argumentar direito, eu não sou muito bom com as palavras, mas tal pessoa é muito inteligente, se ele me perguntar isso eu não vou saber responder. Gente, não precisa ter medo, só fala. Porque aqueles que são do Senhor vão ouvir. Lembra o que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aqueles que são do Senhor ouvirão. Por isso a gente tem que falar. A gente tem que se lembrar de uma coisa também. Deus tem o tempo dele para agir também na vida das pessoas. Então, não é porque você falou uma vez para uma pessoa e ela não ouviu que pronto. Ela não quer mais... não, aquele ali não é eleito de Deus, não vou nem mais falar. Não, eu não sei. O meu papel é falar. E Deus, quando Ele quiser, Ele vai chamar as pessoas. Contar rapidinho duas histórias. Um aqui da nossa igreja, todo mundo conheceu aqui o seu Lima, que ano passado faleceu aqui, ele foi membro aqui na nossa igreja. Na verdade, ele foi batizado em agosto, e em setembro ou outubro ele faleceu, e foi um negócio assim, domingo de manhã ele veio aqui na igreja, normal, e naquele dia ele passou mal, foi para o hospital e faleceu na quinta-feira. O seu Lima, não sei se todo mundo sabe, mas ele foi uma pessoa criada na igreja assim desde criança. E ele resistiu, e foi duro com relação às coisas de Deus desde a adolescência. E o irmão dele é pastor, o irmão dele falou que uma vez, isso já fazia uns 15 anos atrás, ele chegou nele e falou assim, eu quero pedir uma coisa para vocês, para de falar de Jesus para mim. Eu não quero, eu já falei, eu não quero essa vida para mim. Não é isso, eu tenho outro caminho, eu não quero. E ano passado, eu acompanhei isso, fiz discipulado com ele, Deus mudou a vida dele. Deus chamou ele. No finalzinho da vida, mas chamou. Ele não sabia que estava no final da vida, né? Porque ele não era, ele devia ter uns 60 e poucos anos, não era uma pessoa assim, velha. Mas, por que eu estou contando essa história? A gente não sabe quem é e quem não é. Por isso o nosso papel é falar, e falar de novo, e falar de novo, e falar de novo, e todas as oportunidades que a gente tiver, a gente falar com uma convicção. Aqueles que são do Senhor, uma hora vão ouvir. Por isso que a gente não tem que desanimar de orar pelas pessoas, não tem que desanimar de orar pelos nossos filhos, mas confiar em Deus. E continuar fazendo a nossa parte com ousadia. Porque Deus continua chamando pessoas. E aí eu vou contar uma outra história rapidinho. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma visita para um rapaz, assim, família tudo bagunçada. Não, um problema que só. Essa história eu já contei aqui outras vezes. E na época eu estava no seminário, e eu passei lá à noite, e eu não falei nada de Jesus em nenhum momento, e eu falei, eu não posso ir embora sem falar de Jesus. Na época eu estava no seminário ainda. É uma questão de obrigação, não é porque eu acreditava que ia acontecer qualquer coisa, mas, né, pegava mal se eu não fizesse isso. E aí no final, quando eu estava indo embora, eu falei assim, posso ler um versículo da Bíblia e fazer uma oração por vocês? E li um versículo da Bíblia, falei por 5 minutos sobre a necessidade que eles tinham de Jesus, orei e fui embora. Meus irmãos, é Deus que faz. Na semana seguinte eu recebi uma mensagem, não lembro se ele me ligou, uma mensagem, mas ele falando que depois daquela visita, quando eu saí, ele com a esposa sentaram e falaram, a esposa falou, você sentiu a mesma coisa que eu senti? Aí ele falou, a gente precisa mudar de vida, né? E olha como Deus já está trabalhando, porque aquela moça, ela trabalhava com uma moça que era de uma igreja e já estava chamando ela para ir na igreja faz tempo. E aí naquele domingo eles foram à igreja dessa moça, e enfim, fizeram discipular naquele ano, foram batizados, eles estavam juntos, mas não eram casados, casaram. E, gente, sinceramente, eu não acreditava que ia fazer qualquer diferença. Mas aqueles que são do Senhor, Deus chama. Por isso a gente tem que falar. Na certeza de que aqueles que são do Senhor vão ouvir.
Então, isso longe de nos desincentivar a falar de Jesus, isso nos dá confiança e ousadia para falar, sem medo de ser feliz. Eu não confio na minha capacidade de persuasão. Eu não confio, não, eu falo. E o Senhor, aqueles que Deus tiver, Deus vai com o seu espírito chamar. Essa é a nossa convicção. Último questionamento comum que eu ouço. Júlio, entendi, tal, mas eu não sei se eu creio nisso aí. Tem problema se eu não acreditar nisso daí? O que eu diria para você é o seguinte, a salvação não depende de você acreditar na eleição ou não. Então assim, se você não crê nisso daqui, você não vai perder sua salvação. Mas eu diria o seguinte, isso daqui não é uma doutrina que a gente chama de essencial à fé, que tem algumas doutrinas e alguns pontos que você não crê nisso, não tem como você ser crente. Então, essa não é uma desses pontos. Mas eu entendo e nós entendemos que não crer nisso daqui, gente, acaba que você crê num Deus que tem a sua vontade constantemente violada e frustrada. Não crer nisso daqui é você dizer que Deus não é soberano. É que Deus é fraco. É que Deus está implorando, por favor, deixa eu fazer, mas as pessoas não querem. Deus é um coitadinho. A pregação minha, se eu não crer nisso daqui, é a seguinte: tem dó de Jesus, aceita ele. Eu tenho que ficar implorando pelas pessoas. Com todo carinho, isso não combina com o Deus que a Bíblia apresenta. E o grande ponto é que se eu não creio que Deus é soberano, eu nunca vou encontrar descanso para a minha alma. Porque sempre vai depender de mim. Sempre vai depender do meu esforço. Se eu estou sendo bom o suficiente, eu sempre vou estar. E eu vou viver assim, agoniado. Agora, crendo no Deus que é soberano, isso daqui traz paz para a gente. Mesmo quando eu falho, o meu Deus não falha. Mesmo quando eu sou fraco, Ele continua sendo forte. Mesmo quando eu não posso, Ele pode e nada pode frustrar os planos dEle. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, morte, perseguição? Porque eu estou bem certo de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No Senhor a gente tem segurança. E se você não crê nisso daqui, você não tem muita segurança não. Aí você está por conta. Mas quando você crê nisso daqui, a minha segurança não está em mim mesmo, mas está no Senhor. Pode falar, minha irmã. Não, isso daqui é um dizer e o versículo aqui, Jó 42:2 é: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, não é uma questão de salvação ou não, mas faz muita diferença crer nisso daqui para a nossa vida cristã. E aqui eu quero terminar então. Deixa eu ver que horas são. Preciso terminar minha aula. Resumo do que nós falamos hoje. Deus poderia salvar a todos ou poderia não salvar ninguém. Ele tinha essas duas opções. Vou salvar todo mundo, vou salvar ninguém. Mas ele não escolheu fazer nenhuma coisa nem outra. Por iniciativa própria e de modo totalmente livre e soberano, ele escolheu alguns para a salvação. Essa escolha não é com base em nenhum mérito ou alguma virtude da pessoa escolhida. É uma escolha incondicional, leva a uma vida de consagração ao Senhor. Então, se alguém usa a doutrina da eleição para viver uma vida sem vergonha diante do Senhor, uma vida assim bem mais ou menos, ele não entendeu nada. Provavelmente ele não creu ainda no Senhor, ele não se converteu ainda no Senhor. Porque crer nisso daqui não nos desincentiva a buscar a Deus, pelo contrário, é um incentivo a mais. Olha como Ele me amou, eu quero amá-lo de volta. Se eu uso o amor de Deus como uma desculpa para viver uma vida longe dEle, eu não entendi o amor de Deus. Então, a doutrina da eleição, ela nos empurra para mais perto de Deus. Ele me amou com um amor especial. Ele me separou antes da fundação do mundo, eu quero me consagrar a esse Deus. Eu sou dele e de mais ninguém. Então, crer nisso daqui nos leva a viver uma vida de muito mais profunda santidade. Além disso, nos dá encorajamento e consolo, especialmente nos momentos difíceis da vida. A convicção de que eu sou do Senhor. E Ele não vai me abandonar. As pessoas me abandonam. Meu cônjuge me abandona. Meus filhos podem me deixar de lado. Os meus amigos podem não querer saber muito. Eu posso estar doente, eu posso estar numa cama, eu posso estar terrível, diante da morte. Mas eu sou do Senhor. Ele me separou para Ele. Meus irmãos, isso daqui nos dá, eu lembro de Romanos 14. Qual é a nossa esperança na vida e na morte? Se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Isso daqui enche o nosso coração de consolo e força. E encorajamento, mesmo diante das situações mais terríveis da vida. Crer nisso daqui nos dá segurança. É uma rocha para você colocar o seu pé. Eu sou do Senhor. E nada pode me separar do amor dEle. Nem os meus pecados. Às vezes, diante das dificuldades da vida, a gente faz coisas que a gente não deveria fazer. E a gente fica se martirizando, se torturando por causa dos meus maus erros. Meus irmãos, se eu sou do Senhor, eu me arrependo do meu pecado, Ele me perdoa e está tudo certo. Segue o jogo. Ele é o meu Senhor e Ele cuida de mim. Então isso nos traz conforto e consolo. Além disso,
Isso me lembra que eu faço parte da família do Senhor. Então eu fui separado para fazer parte de um povo, a igreja de Cristo. E eu preciso me envolver com esse povo. Isso tem implicações também para a nossa vida comunitária. Por que a gente tem que se envolver? Porque a gente faz parte do povo que Deus separou para ser dele. E a gente precisa então conviver uns com os outros. Priorizar isso. Porque não existe vida com Deus, carreira solo. Por isso a gente precisa se envolver. Nós fazemos parte desse povo que o Senhor separou para ele. Além disso, isso nos leva a ter profunda humildade. Eu não vou ficar me comparando, e às vezes a gente faz isso, né? A gente olha para as outras pessoas de cima, sabe por que a família dele é desse jeito? Porque ele faz tudo errado, mas sabe por que a minha família é assim? Porque, né? Não queria falar nada não, mas sabe por que os meus filhos são assim? Sabe por que eu fiz isso? Meu irmão, crê nisso daqui. Nos faz ter um coração humilde. Tudo que há de bom na minha vida não vem de mim. É graça. É bondade. É misericórdia do meu Senhor. Isso esvazia o nosso coração de nós mesmos e nos enche da graça e do amor do Senhor Jesus. Além disso, mais duas implicações. Isso nos traz confiança e ousadia para evangelizar. Eu falo. Eu vou falar para meu vizinho, eu vou falar para meus filhos, eu vou falar para... E quem for do Senhor vai ouvir. Isso nos traz encorajamento para continuar falando. Nossa, mas o mundo... assim, a gente vive numa cultura que despreza tantas coisas de Deus, a palavra de Deus. Ainda a gente tem... Gente, seja ousado. Tenha medo não. Ah, mas o cara é ateu. Não interessa. Fale do Senhor. E aqueles que são do Senhor, Deus os chamará para eles. Eu nunca vou esquecer também um rapaz lá da minha cidade. Ele era um ateu convicto. Eu lembro que eu discutia com ele, e ele falando que a gente veio do macaco. Eu falava, cara, para com isso. E esse rapaz foi uma vez, ele mudou-se de cidade. Ele mudou lá para a minha cidade. E quando ele mudou para lá, ele não conhecia muita gente ainda. Então, e os primeiros contatos que ele fez foi comigo, foi com algumas outras pessoas que eram pessoas, e como eu, nessa época, eu já estava super envolvido na igreja, ele conheceu várias pessoas da igreja, e aí até um acampamento. E aí, como ele tinha conhecido a galera da igreja, todo mundo convidou ele para ir, e ele foi. Um ateu foi no acampamento. Eu não me esqueço, gente, desse rapaz chorando, falando assim, Deus existe, Deus é verdade. Meus irmãos, quem que faz isso? Por isso que a gente tem que falar mesmo, com ousadia, anunciando o Senhor. Ele continua chamando pessoas. Aqueles que são dele, que separou, vão ouvir. Isso também nos traz certeza de salvação. Pode falar. Que nunca tinha ouvido. E tem, viu? E tem um monte de gente que ouviu falar de Deus, mas é de um Deus diferente do que a Bíblia apresenta. É do Deus que a galera inventa por aí, que todo mundo fala de Deus e Jesus hoje em dia, mas do jeito certo. Então a gente tem que ser ousado mesmo para falar. E gente, fechando aqui, certeza de salvação. Eu sou do Senhor. Eu vejo o Espírito agir em mim. Eu não perco salvação, porque nada pode me separar do amor de Deus. Ele é quem me segura. Mas Júlio, e se eu pecar? Quando a minha mão falha, a mão de Deus vem, a forte mão de Deus vem me segurar. E louvado seja o Senhor por isso. Sabe qual é a certeza de que eu nunca vou chutar o balde e desistir da fé? É porque o Senhor me segura nela. Ele é quem nos segura na fé. E por último, crer em tudo isso daqui, gente, nos leva a admirar e querer cultuar e consagrar-se ao Senhor. Uma pessoa que crê nisso daqui e não presta um culto a Deus vibrante, cheio de amor, cheio de alegria, não entendeu ainda. Porque crê que eu sou do Senhor e Ele me separou para ser do povo dEle. Ele abriu os meus olhos. Isso daqui me enche de vontade de cultuar a esse Deus maravilhoso. Gente, que Deus nos abençoe. A gente tem que aprofundar a nossa fé. Entender quem é o nosso Deus. Entender essa vida maravilhosa que Deus nos chama a viver com Ele. Vamos orar? Fechando aqui a nossa escola dominical já.
Senhor, obrigado por esse tempo que nós podemos ter aqui juntos. Obrigado pela tua palavra, que nos traz, Deus, verdades profundas a respeito de quem o Senhor é e de quem nós somos. E Deus, obrigado por toda a segurança que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E obrigado porque tudo isso, Deus, não é porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos escolheu para isso. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos. O Senhor é quem tem nos chamado a Ti mesmo. E obrigado, Deus, pelo privilégio de fazer parte do Teu povo. E a nossa oração é que o Senhor trabalhe em nossas vidas e corações, para que nós Te amemos cada vez mais, Te admiremos cada vez mais e nos consagremos de todo o nosso coração ao Senhor, o nosso Rei. Continue nos abençoando no dia de hoje, o culto daqui a pouco, o culto à noite, que o Senhor esteja entre nós, Deus, trabalhando e nos chamando ao Senhor a cada dia. É a nossa oração no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.